Olá meu amigo, olá minha amiga, sou o professor José Trindade e nós vamos trabalhar a partir de agora a lei número 8429 de 92, a lei de improbidade administrativa, tá? Que cai em todo concurso, então não tem como fugir dela, você tem que estudá-la. É uma lei pequena, tá? Poucos artigos, pouco mais de 20, entretanto muita doutrina e muita jurisprudência para a gente trabalhar. Então vamos logo começar o nosso conteúdo. Olho aqui na tela, vamos começar primeiro. Foi ótimo, mas vamos iniciar tratando exatamente do primeiro passo, o que é a improbidade administrativa. A improbidade administrativa, se você for lá no artigo 2º da Lei 9784, você vai ver que tem um critério associado ao princípio da moralidade, que é exatamente a atuação conforme padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, como manifestação do princípio da moralidade. Ou seja, a moralidade se divide em probidade, decoro e boa-fé, tá? Então, a ideia é muito ligada à honestidade, tá? Então, eu posso dizer que a probidade é um aspecto da moralidade, do princípio da moralidade, tá? É um aspecto e se iguala à moralidade no sentido de que o administrador público tem que ter um tratamento adequado, tem que dar um tratamento adequado ao patrimônio público, não apenas ao patrimônio financeiro, mas ao patrimônio moral, tá? Então, a probidade, ela tem esse ponto em comum com a moralidade. Ela se equivale à moralidade nesse sentido da honestidade com o tratamento do patrimônio público, tá? Só que tem um julgado do STF que é muito interessante sobre o tema, que ele diz o seguinte, ó, o STF afirma, não é que a probidade é um aspecto da moralidade, é que a probidade é o aspecto mais relevante, mais sensível da moralidade. Tanto é que é punido por sanções pesadíssimas aqui da lei de improbidade administrativa. Então, o que é a moralidade, o que é a probidade administrativa? E o que é que a lei de improbidade administrativa visa proteger? Ela visa proteger o aspecto mais relevante, tá? O aspecto mais sensível da moralidade. E por isso, o aspecto mais relevante, o aspecto mais sensível da moralidade. E por isso, essa probidade administrativa, ela é protegida de forma muito pesada. A lei de improbidade administrativa, ela trouxe uma série de sanções, tá, para punir o agente classificado que comete um ato classificado como ato de improbidade, tá? A lei de improbidade, a lei 8429, ela trouxe uma série de sanções e uma ação específica, uma ação judicial específica para a apuração dos atos de improbidade administrativa, diante dessa grande necessidade de proteção do bem jurídico, probidade, tá? E essa ação, essa sanção, você tem que ter muito cuidado com a natureza delas. As sanções de improbidade, a ação de improbidade, tá? Tanto a ação como as sanções trazidas pela lei de improbidade administrativa, elas não têm natureza criminal, elas não têm natureza penal, não existe crime de improbidade, tá? Então, a ação e as sanções têm natureza civil administrativa. Natureza civil em geral, ou seja, não criminal. Por essa razão, preste muita atenção, você nunca vai ter, como consequência de um ato de improbidade aplicada numa sanção, numa ação de improbidade, tanto a Constituição como a lei de improbidade não trazem como sanção por improbidade a pena privativa de liberdade. A prisão. Tá? Então, se na questão aparecer assim, quais são as sanções, dentre as sanções trazidas pela lei de improbidade para o agente que comete um ato ímprobo, está, se falar em pena privativa de liberdade ou prisão, a alternativa estará incorreta, tá? Você só marca se pedir a incorreta, porque não há pena privativa de liberdade ou prisão
em decorrência da improbidade administrativa. Professor, mas eu conheço uma pessoa que cometeu um ato de improbidade e foi presa. Cara, ela foi presa porque tinha a ação de improbidade de um lado e tinha também uma ação penal do outro pelo mesmo fato. Aí na ação de improbidade ela teve as 6 sanções possíveis da ação da lei de improbidade e na ação penal houve a prisão. Mas não foi uma prisão aplicada em decorrência da lei de improbidade, porque a lei de improbidade não traz a previsão de pena de prisão, já que ela tem natureza apenas civil administrativa. Tá? Outra conclusão importante dessa situação é, se a natureza da improbidade é civil administrativa, você não tem foro por prerrogativa de função, não tem o foro privilegiado. Porque o foro, o chamado popularmente de foro privilegiado, que na verdade é o foro por prerrogativa de função, é uma prerrogativa que alguns agentes políticos têm de ter um julgamento em tribunais diferenciados, em foros diferenciados, por crimes. Por crimes, tá? Então, por exemplo, o presidente da República por crime comum, ele é julgado no STF, mediante autorização da Câmara dos Deputados. Tá? Os deputados e senadores são julgados igualmente perante o STF. Os governadores são julgados pelo STJ. Os prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça de cada estado. Tá? E assim sucessivamente. Mas isso aqui é por crime. Esse foro por prerrogativa de função é para as ações criminais. Como a improbidade não tem natureza criminal, então não se aplica à improbidade, às ações de improbidade, o foro por prerrogativa de função. Então, na ação de improbidade, não se aplica... Só colocar mais embaixo aqui para... Não se aplica o foro por prerrogativa de função. Não existe prerrogativa de foro na ação de improbidade. Logo, as ações de improbidade, elas iniciam-se, elas são propostas, né, perante a primeira instância. Tá? Ou também chamado primeiro grau de jurisdição. Tá? Então essa ação de improbidade ela vai ser proposta na primeira instância porque não se aplica o foro por prerrogativa de função, independentemente do agente público que cometeu o ato de improbidade. Então, se um deputado federal comete o ato, é acusado de ato de improbidade, então ele vai ser processado na primeira instância e não no STF, porque essa garantia de foro, essa prerrogativa de foro, é apenas para as ações de natureza penal, o que não é o caso da improbidade administrativa, tá? Então, feita essa introdução, a gente vai estudar mesmo agora os elementos do ato de improbidade, que é o que mais cai, tá? Então, preste atenção no raciocínio. Vamos do básico até o avançado. Nós vamos para o muito avançado. Mas primeiro tem que dominar o básico. O que é que você tem que pensar quando você olha para a lei de improbidade? Quem comete o ato de improbidade? Quem sofre o ato de improbidade? Quais são os atos de improbidade? E quais são suas sanções? Tá? Então, sujeito ativo, sujeito passivo, espécies e sanções. Isso, desse grosso, desse meio, esse é que vai ser tirado o sumo da maioria das questões de improbidade administrativa em concurso público. Tá? Então presta muita atenção, nós vamos começar a partir de agora. Então vamos lá. Elementos do ato de improbidade. Para ter um ato de improbidade, eu tenho que ter primeiro
alguém que comete e alguém que sofre. Eu tenho que ter os sujeitos, tá? Então vamos lá. Sujeitos do ato de improbidade. Então, para seguir a ordem da lei, tá? Nós vamos começar aqui com o sujeito passivo, que é aquele que sofre o ato de improbidade, tá? Então, o sujeito passivo é quem sofre o ato de improbidade. Já já nós falamos do sujeito ativo, que é quem comete o ato de improbidade, tá? Então, veja só. O sujeito passivo do ato de improbidade, quem sofre o ato de improbidade, você tem que ter muito cuidado, tá? Porque o intuitivo é pensar, o sujeito passivo do ato de improbidade é a administração pública. Beleza, tá, tudo bem. A improbidade administrativa é exatamente para proteger a moralidade administrativa, para proteger o patrimônio público. Beleza. Mas não se resume à administração pública. Cuidado, tá? Então, mas primeira hipótese de sujeito passivo, de quem sofre o ato de improbidade, é a administração pública. E aqui não importa se é administração pública direta, indireta, tá? Autárquica, fundacional, empresa pública, sociedade, economia mista, não importa. Não importa de qual poder a gente está falando, se do integrante do Executivo, Legislativo e Judiciário. Não importa, inclusive, o ente federativo, porque a Lei 8429 é, em regra, predominantemente, uma lei nacional, tá? Então, a administração pública direta e indireta dos três poderes e todos os entes, tá? Então esse é o primeiro panorama do sujeito passivo do ato de improbidade, tá? Só que, como eu disse, não se resume quem sofre o ato de improbidade, tá? Quem sofre, que é o sujeito passivo, e o sujeito ativo é quem pratica. Quem sofre o ato de improbidade não se resume à administração pública. Presta atenção. Toda entidade privada, ou seja, não integrante da administração pública, mas que recebe dinheiro público, pode sofrer ato de improbidade. Então preste bem atenção. Olhe bem no fundo dos meus olhos. Receber o dinheiro público está classificada como possível sujeito passivo de improbidade. Recebeu o dinheiro público, e alguém fez alguma besteira contra essa entidade que recebeu dinheiro público, houve um ato de improbidade. Só que cuidado, existem aquelas entidades privadas que recebem muito dinheiro público e aquelas que recebem dinheiro público em menor quantidade ou de forma indireta, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar uma entidade paraestatal, terceiro setor, os serviços sociais autônomos, tá? Normalmente os serviços sociais autônomos, mais de 50% do seu orçamento anual vem de dinheiro público. Tá? Então, ele está num grupo, é uma entidade privada, não integra a administração, porque Sistema S não integra, terceiro setor, entidades paraestatais não integram a administração, mas recebe mais de 50% do seu orçamento de dinheiro público. Tá? Por outro lado, a gente tem, por exemplo, uma empresa que recebe um incentivo fiscal, um benefício, um subsídio, que é dinheiro de forma indireta, tá? Não é dinheiro direto, repassado, não é um repasse orçamentário, é um desconto, uma desoneração, uma renúncia de receita por parte da administração. Ela também recebe dinheiro público, só que de forma indireta, tá? A administração pública deixa de cobrar imposto dela, etc. Então ela vai estar num grupo diferente para efeitos de improbidade, tá? O Sistema S, a entidade do Sistema S, que recebe mais de 50% do seu orçamento de recursos públicos, ele está no âmbito de proteção maior, tá? Então por isso a gente vai dividir aqui esse sujeito passivo que não integra a administração pública, as entidades privadas, em dois grupos, tá? Vamos analisar aqui que são as duas setinhas restantes. Então, as duas setinhas restantes, nós vamos falar de entidades
privadas. Só que nessa primeira setinha, eu vou colocar as entidades privadas com mais de 50% de capital público envolvido. Com mais de 50% de capital público. Seja na sua Constituição, seja no seu orçamento anual. E do lado de cá, nós vamos colocar as entidades privadas que recebem menos de 50% de capital público. Tá? Ou que recebem recursos de forma indireta, recursos indiretos, como subsídios, incentivos, subvenções. E por que eu estou dividindo aqui nesses dois grupos? Porque, veja, nos dois primeiros casos, se eu cometo um ato classificado, se eu cometo um ato lesivo ao patrimônio da administração pública ou das entidades privadas com mais de 50% de capital público, eu cometi ato de improbidade e pronto. Já se eu cometo um ato de improbidade contra esse terceiro grupo aqui, vai haver uma peculiaridade. Tá? Nos atos cometidos contra o patrimônio em dinheiro ou patrimônio moral, principiológico, etc., a gente vai falar melhor disso mais para frente. Mas qualquer ato cometido contra essas entidades privadas aqui do terceiro grupo, eu só vou ter a caracterização do ato de improbidade para efeito de sanção patrimonial nos limites do patrimônio público envolvido. Então vamos lá, voltando lá. Nós temos a entidade do Sistema S, no nosso exemplo, né, que recebe mais de 50% de capital público. E nós tínhamos também no nosso exemplo a empresa privada que recebia ou menos de 50% de capital público ou recebia um incentivo fiscal. Tá? Está no terceiro grupo, menos de 50%. Aí, qualquer ato lesivo ao patrimônio, aos princípios, à integridade moral dessa entidade do Sistema S é ato de improbidade. Agora, quanto aos atos que atingem essa outra empresa, que está no terceiro grupo, na nossa terceira setinha, eu vou precisar ver se o ato atingiu ou não o patrimônio público envolvido. Só vai ter ato de improbidade administrativa por nível com sanção patrimonial. Tá? A sanção patrimonial, ela se restringe aos limites do capital público envolvido. Tá? Então, por exemplo, um hospital público, um hospital privado que tem convênio com o SUS. Se alguém desvia dinheiro desse hospital, convênio menos de 50%, tá? No terceiro grupo aqui, digamos, tá? Então tem um hospital privado que recebe dinheiro, repasse do SUS, mas em quantidade menor do que 50% do seu orçamento anual. Se algum diretor do hospital desvia dinheiro do hospital, eu vou ter que investigar se aquele dinheiro atingiu, se aquele ato atingiu o patrimônio público envolvido, ou se atingiu o patrimônio privado do hospital. Se atingiu o patrimônio privado do hospital, não tem sanção patrimonial de improbidade administrativa. Se atingiu o dinheiro público envolvido, aí tem. Tá? Então, por isso que é relevante essa divisão, essa subdivisão das entidades privadas. Tá? Aquelas com menos de 50% ou que recebem recursos de forma indireta, tá? Elas vão sofrer sanções patrimoniais, nos limites do capital público envolvido. Tá? Então esse é o panorama do sujeito passivo da improbidade administrativa. Vamos agora para o panorama do sujeito ativo. Ou seja, quem comete ato de improbidade. O passivo sofre e o ativo comete. Pratica, tá?
Sujeito ativo, eu vou ter duas categorias e muito cuidado com elas, que são importantíssimas e são cobradas direto em prova. Primeiro, quem é que comete ato de improbidade? Quem pratica ato de improbidade? O que vem na sua mente? Agente público. Agente público. Tá? Mas cuidado, porque esse agente público, ele vai ter um conceito bem amplo, tá? Pelo amor de Deus, agente público para a lei de improbidade não é servidor público estatutário. Não é servidor público estatutário ocupante de cargo, não é necessariamente servidor público ocupante de cargo efetivo. É servidor estatutário ocupante de cargo efetivo, servidor ocupante de cargo em comissão, empregado público, estagiário, estagiário não remunerado, tá? Até empregado de empresa privada pode ser agente público para efeito da lei de improbidade. Como assim, professor? É porque a lei define agente público como todo aquele que exerce função nas entidades do artigo anterior, ou seja, naquelas classificadas como sujeito passivo. Então, agente público é quem exerce função nas entidades enquadradas como sujeito passivo. Ou seja, quem exerce função na administração pública, ou quem exerce função até em entidade privada que recebe recurso público, é agente público para efeito da lei de improbidade. E cuidado, exerce função na administração pública, servidor efetivo, servidor ocupante de cargo comissionado, empregado público das empresas públicas, sociedade de economia mista, estagiário. Tem um julgado importante e interessante do STJ bem recente, que diz que estagiário não remunerado é considerado agente público, porque afinal ele exerce função, né? Estagiário não remunerado de órgãos públicos é considerado agente público, porque afinal das contas exerce função, tá? Enfim, qualquer pessoa que exerça função. Até mesmo, repito, empregado de empresa, empregado de entidade privada, pode ser enquadrado como sujeito ativo do ato de improbidade. Porque se ele for empregado de uma entidade privada que recebe recursos públicos, ele exerce função numa entidade classificada como sujeito passivo. Logo, ele pode ser, portanto, um sujeito ativo. Então, gente, por favor, inclusive empregado de entidades privadas, desde que sejam aquelas entidades privadas que recebem recurso público, eles estão classificados agente público para efeito da improbidade administrativa. Mas apesar da grande amplitude desse conceito de agente público para efeito de improbidade administrativa, o sujeito ativo do ato de improbidade não se resume ao agente público. Qualquer terceiro não agente público, ou seja, qualquer particular, tá, que se junte com o agente público para cometer ato de improbidade administrativa, ele é considerado também sujeito ativo de um ato de improbidade, nos termos da lei particular que induza, concorra ou se beneficie do ato. E aí, inclusive, a lei fala se beneficie direta ou indiretamente, tá? Beneficiou-se do ato, aí está enquadrado como em concurso com o agente público, como junto com o agente público, tá? Para fins de enquadramento na improbidade administrativa. Perfeito? Então, esse é o cenário. Então, agente público
ou qualquer particular que, mesmo não sendo agente público, se junta com agente público para praticar um ato de improbidade, está enquadrado no conceito de sujeito ativo para fins de improbidade administrativa. Agora, cuidado com uma observação importante, o julgamento do STJ. O STJ analisou o seguinte, bom, nós temos aqui as palavras induzir, concorrer e se beneficiar. Induzir é estimular alguém a fazer algo. Concorrer é se juntar com alguém para fazer algo. E se beneficiar é beneficiar, ganhar proveitos de algo que alguém fez. Moral da história. O particular sozinho não comete ato de improbidade. Ele sempre tem que estar junto de um agente público. Se ele praticou um ato lesivo sozinho, então não houve ato de improbidade, tá? Então o particular, ele sempre, para ser enquadrado como sujeito ativo de um ato de improbidade, ele sempre tem que estar, sempre tem que atuar em conjunto com o agente público. Se não estiver em conjunto com o agente público, não pode enquadrar. O ato dele pode ser crime, pode ser e tudo, menos ato de improbidade, se ele não estiver em conjunto com o agente público, tá? Induzindo, concorrendo ou se beneficiando. Beleza? E é por isso que o STJ editou um enunciado importantíssimo, tá? É inviável, vou colocar até aqui, é inviável a propositura, ou seja, o ajuizamento, né, a apresentação de ação de improbidade é inviável a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular. Por quê? Porque o particular sozinho não comete ato de improbidade, então eu não posso entrar com a ação apenas contra o particular. Beleza? Tá? Então, só mais uma observação aqui, quanto ao sujeito ativo agente público, tá? Para efeitos de improbidade, que é a questão dos agentes políticos, tá? Os agentes políticos, nós temos uma observação importante. Porque nós temos uma evolução jurisprudencial, tá, com um entendimento recente do STF. Antigamente o STF dizia, olha, os agentes políticos sujeitos à disciplina da lei dos crimes de responsabilidade, que era presidente da República, ministro de Estado, ministro do STF, procurador-geral da República, governador, os agentes políticos sujeitos à lei de improbidade, sujeitos à lei dos crimes de responsabilidade, não se sujeitam à lei de improbidade. Só que depois o próprio STF mudou o seu entendimento para dizer, não, pensando bem, os governadores se sujeitam à lei de improbidade. Tá? Aí veio o STJ e disse, não, todo mundo, menos o presidente da República e os ministros do STF. Tá? Aí, recentemente, o STF editou o seu terceiro posicionamento, no sentido de que apenas o presidente da República está livre da lei de improbidade. Apenas o presidente da República não se sujeita à lei de improbidade. Esse é o posicionamento mais recente do STF. Tá? Veja que foi restringindo, né, quem estava livre. Primeiro, apenas se livravam todos aqueles que estivessem sujeitos à lei dos crimes de responsabilidade. Depois ele diz, não, sujeitos à lei dos crimes de responsabilidade,
menos o governador. O governador estaria sujeito à lei de improbidade. Aí veio o STJ, não, só quem se livra é presidente da República e ministro do STF. Aí agora, o STF editou o mais recente julgamento, apenas o presidente da República não se sujeita à lei de improbidade. Moral da história, todos os outros agentes políticos titulares de mandato eletivo, tá, sujeitam-se à lei de improbidade, estão sujeitos à punição estabelecida na lei de improbidade. Em ação judicial que sequer tem a aplicação do foro por prerrogativa de função, tá? Agora, o que cai bastante, e não confunda, assim, não confunda não, lembre-se disso daqui, agentes políticos municipais. Agentes políticos municipais, nunca houve discussão. Os agentes na jurisprudência do STF e do STJ. Os agentes políticos municipais estão sim sujeitos à lei de improbidade administrativa. Hoje em dia, entende-se que apenas o presidente da República não se sujeita à lei de improbidade. Beleza? Vamos fazer uma pequena pausa. Na sequência, continuamos o estudo dos elementos do ato de improbidade. Um grande abraço e até a próxima.